Vamos consolidar o exercício anterior com algumas informações adicionais. Imagina então o seguinte: queres utilizar o useEffect para executar uma determinada operação apenas no arranque do componente. Então vamos colocar aqui executar apenas no arranque do componente. Agora imagina que queres colocar um valor, um outro output que só vai ser executado quando o valor for alterado. Nós podemos fazer isto. useEffect. Vamos criar aqui a nossa arrow function. Vamos colocar aqui a vírgula e depois vamos dizer especificamente que queremos que isto seja executado, o código que eu colocar aqui dentro, apenas quando é alterado o valor 1. Então vamos colocar aqui uma cópia. Vamos colar aqui e executar apenas na alteração do valor do value, ou valor aqui, ok? Vamos colocar assim desta forma, porque é o nome que aqui está. Agora, imagina que eu tenho aqui um outro state. Vamos colocar aqui nome. Vamos fazer aqui um set nome e vamos dizer que este nome começa por ser vazio. Vamos apresentá-lo aqui em baixo. Eu vou colocar aqui um botão, vou puxá-lo aqui para baixo e vamos replicar para aqui. Aqui vamos apresentar o nome, nada de muito extraordinariamente elaborado. Vamos aqui definir nome. Esta função não existe. Definir nome. Então eu vou criá-la aqui. Vou colocar aqui function, definir nome. Aqui dentro, vamos colocar assim desta forma. Eu vou fazer um set nome e agora vou definir aqui o nome. Vamos colocar aqui João Ribeiro. Nada de extraordinário, já percebeste o que é que vai acontecer aqui. Portanto, o nome vai ser apresentado. Bom, aqui repara o seguinte. Vamos ver o que é que acontece no nosso sistema. Vamos executar aqui o ambiente de desenvolvimento. Vamos regressar aqui. Aparentemente não temos nenhum erro. Eu vou aqui refrescar para vermos o que acontece na consola. Repara, executar apenas no arranque do componente e executar apenas na alteração do valor do valor. Ora, se eu agora clicar aqui em definir nome, repara que não há nenhum output na consola, porque aqui o meu useState não está a despoltar mais nada, ok? Então repara que eu agora, quando clico aqui no incremento, ele vai executar o useEffect que está associado ao valor. Neste caso estamos a falar aqui deste que aqui está. Se eu quiser associar um useEffect ao nome, eu posso replicar o que aqui está e dizer useEffect, console.log, executar apenas na alteração do nome. Vamos até colocar aqui do valor também. Ok? E aqui, obviamente, vou definir nome. Então eu estou a definir aqui 3 blocos de código que serão executados em circunstâncias distintas. Um é executado quando o componente é iniciado, o outro é executado quando é alterado o useState chamado valor e o outro o useState chamado nome. Vamos verificar se é isso que acontece. Então repara, vou aqui refrescar, vou refrescar isto tudo. Obviamente que é executado o início do componente e quando é definido o state, ele também é executado. Então ele vai colocar aqui estas duas entradas. Agora repara, se eu clicar no incremento, ele só vai apresentar o do incremento. Se eu definir aqui o nome, ele deveria alterar o nome. Mas porquê que ele não está a alterar o nome? Bom, porque de facto o que está a acontecer aqui é que eu estou a definir um valor que depois se torna imutável. Porquê? Porque estou sempre a definir o mesmo valor. Se eu estivesse a definir aqui um valor associado, por exemplo, a um input, aí nós iríamos ter a execução deste código. Se não houver uma alteração efetiva do valor, então este código não vai ser executado. E agora repara no seguinte, e se quiseres executar um código sempre que qualquer um destes states seja alterado? Bom, neste caso, nós podemos usar um outro useEffect. Vamos colocar aqui dentro a nossa famosa arrow function e aqui dentro nós vamos colocar o nome dos diferentes states. Neste caso será o valor e será também o nome. Isto significa que este código que aqui está dentro, que eu vou colocar aqui com o console.log, executar sempre que valor e nome sejam alterados.
Ok? Então basta colocar aqui o nome de cada um dos states e automaticamente o useEffect vai executar este código que aqui está, sempre que qualquer uma destas dependências for alterada. Então regressamos aqui, vamos aqui refrescar tudo isto e repara no seguinte, se eu clicar aqui em incremento, ele vai executar não só o useEffect que lhe estava associado, mas também o useEffect que está associado ao valor e ao nome. Quando eu clicar aqui, ele vai executar o useEffect que estava associado ao nome e vai executar também o useEffect que estava associado quer ao valor, quer ao nome. Eu espero que este exercício tenha sido relativamente simples de entender. Podes obviamente sempre voltar atrás e ver. Nós vamos continuar a falar nos próximos vídeos sobre o useEffect e eu volto a sublinhar mais uma vez, apesar de parecer fastidioso estarmos a abordar isto desta forma, é com este tipo de exercícios que vais conseguir assimilar de uma forma muito mais simples qual é a forma correta de utilizar cada um destes hooks, porque eles são uma das mais importantes peças no funcionamento do React.